Jornal Verde Vale. Bombeiros. Para 7h38, a gente chega trazendo então para você as informações locais. Nessas últimas 24 horas, o Corpo de Bombeiros realizou um total de 7 atendimentos, mas segundo a corporação, nenhum desses atendimentos teve aí maior destaque, maior gravidade, né? Foram todos atendimentos que transcorreram de forma tranquila. Foram aí 4 ações preventivas diversas, né? Como posicionamento para intervenção, uma ação comunitária, como por exemplo palestras e eventos, um resgate a acidente de trânsito com vítimas e um resgate envolvendo um acidente esportivo, né, numa partida de futebol. Mas todos foram aí tranquilos, nenhum deles de maior destaque, de maior relevância nessas últimas 24 horas. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Agora são 7h39 e a gente traz para você aqui os relatos policiais dessas últimas 24 horas. Começando com um culto religioso em via pública, gerou uma ocorrência por perturbação do sossego público aqui em Mineiros. A Polícia Militar foi acionada aí na noite do domingo para atender a uma ocorrência de perturbação do sossego lá no Boa Vista. No local, os policiais constataram que estava sendo realizado um culto religioso, só que ao ar livre, com uso inclusive de caixas de som e microfone, em frente a uma residência. Os participantes estavam sentados em cadeiras dispostas na calçada sob uma cobertura. Embora não tenha sido possível identificar responsáveis no momento e nenhum solicitante se manifestou, a situação foi registrada e encaminhada à Polícia Civil. Diante da constatação da possível infração de menor potencial ofensivo, foi instaurado um TCO, né, que será encaminhado ao Juizado Especial Criminal para as providências legais, né? Então, tivemos essa perturbação do sossego público, né? Um culto que estava sendo realizado ao ar livre e com o uso de caixa de som e também de microfone, isso no domingo. E tivemos um golpe também, né? Uma idosa, ela infelizmente foi vítima desse estelionato durante uma falsa prova de vida por chamada de vídeo. Ela, que é moradora aqui de Mineiros, relatou, né, o seguinte: ela disse que foi vítima do estelionato ao receber uma chamada de vídeo de um suposto funcionário do INSS. Durante essa ligação, a vítima foi orientada a realizar uma falsa prova de vida por meio de reconhecimento facial e a leitura digital. Em seguida, ela foi induzida a acessar o seu aplicativo do banco, mas não conseguiu utilizá-lo normalmente. E no dia seguinte, quando ela verificou o extrato bancário, ela descobriu que tinham sido feitos 2 empréstimos no seu nome, e além de várias transferências via Pix. O prejuízo totalizando R$ 5.800. E o caso foi registrado na Polícia Civil e vai investigar a prática criminosa, né? Fica esse alerta porque a chamada prova de vida, né, do INSS, ela é um procedimento que ele até pode ser realizado de forma virtual, só que é dentro do aplicativo, né? Tem um aplicativo oficial que a pessoa baixa do INSS e é por lá que são feitas nessas provas de vida virtuais. Nenhuma pessoa, nenhum funcionário do INSS liga para o aposentado para fazer a prova de vida dessa maneira informal, assim, por meio de ligação de WhatsApp, né? Não é esse o procedimento. E a gente sempre reforça aqui para que as pessoas que talvez não tenham tanto conhecimento com a informática, não tenham tanta proximidade, ou que tenham dificuldades, obviamente, em detrimento disso, que essas pessoas sejam auxiliadas aí, né, por parentes próximos, ou filho, ou neto, ou sobrinho, enfim, pessoas que têm maior conhecimento sobre as redes sociais e internet, que auxiliem nesse processo, justamente para que esses aproveitadores aí não se aproximem, queiram prestar esse serviço, obviamente com intenções nada claras, né? Ou seja, tentando enganar as pessoas. É verdade, né? E agora a gente também muda de assunto para comentar aqui uma denúncia, né? A um ex-companheiro por ameaças após um término de relacionamento. Mas, né, antes de falar aqui sobre essa ocorrência, eu acho assim, né? Ex é ex, né? Se é ex, não tem mais direito sobre a vida da pessoa. Sem dúvida. Não é? Só que nesse caso aqui, o rapaz, ele ainda se acha no direito de ameaçar a ex-companheira. E essa mulher procurou a delegacia de polícia no dia 10 de maio, né? Agora 3 dias atrás, para denunciar esse ex-companheiro. Segundo o boletim,
Após o fim de uma união estável que durou ali 7 anos, o homem passou a enviar mensagens intimidatórias por áudio, demonstrando ciúme ao saber que a vítima agora está acompanhada de uma outra pessoa. E entre as ameaças, o autor afirmou que causaria uma confusão caso visse novamente a motocicleta do novo companheiro na residência dela, além de insinuar possíveis atos de violência. Diante da situação, a vítima então manifestou o desejo de representar criminalmente contra o autor e solicitou medidas protetivas de urgência. É difícil até de comentar, se é que a gente pode comentar, né? Trata-se de um caso de família, mas, cara, meu Deus, se por amor, se por aproximação, os dois querendo, não deu certo. Imagina o outro ameaçando, quem é que vai voltar para um relacionamento desse? Qual que é a previsão, qual que é a perspectiva de futuro se a pessoa volta para um relacionamento dessa sob ameaça? É difícil a pessoa aqui, né? O ex-companheiro não aceita, né? Diz que se passar em frente à casa aí da ex e ver a moto do atual companheiro dela lá, ele diz que vai fazer uma confusão e inclusive vai partir para violência, né? Aí ele já sabe o destino dele, qual que vai ser, né? Ela já registrou ali o boletim de ocorrência, então foi o primeiro passo, né? Agora, se realmente ele partir para as vias de fato, ela já está com tudo documentado na polícia, fica até mais fácil, né, para que ela possa ingressar ali na polícia, né, e denunciá-lo depois. E tivemos também um furto aí nesse fim de semana, né, nessas últimas 24 horas que foram registrados esses boletins. Um homem acabou esquecendo o celular em uma loja e o aparelho foi furtado. O relato, né, o aparelho foi furtado aí na manhã de ontem, inclusive, em uma loja localizada na Avenida Antônio Carlos Paniago, ali no setor Mundinho. Segundo o relato, registrado na delegacia, a vítima, né, acompanhada do sobrinho, relatou que o jovem deixou o celular sobre um bebedouro do estabelecimento e se retirou ali sem perceber. Ao retornar pouco tempo depois, o aparelho, né, que era um Samsung Galaxy A04E, já não se encontrava mais naquele local. O caso foi registrado como furto consumado e agora deve ser investigado pela Polícia Civil. Tivemos mais uma denúncia aqui de violência psicológica, né? A mulher denunciou o ex-marido. Ela procurou a delegacia de polícia no último dia 7 de maio e relatou episódios de violência psicológica praticados pelo seu ex-marido, com quem foi casada por mais de 18 anos. Segundo o boletim, mesmo após 5 anos de separação, o homem continua importunando-a com ligações constantes e atitudes invasivas, alegando que ela seria obrigada a manter contato por conta de um filho que eles têm em comum. A vítima afirmou que não quer manter qualquer relação com esse ex-companheiro, inclusive por conta do filho, né? Ela não quer contato nenhum e solicitou agora medidas protetivas de urgência e também ela disse que não quer representar criminalmente contra o autor, mas deseja que ele fique longe dela. É aquela história que ela também tem direito, né? A questão do filho é uma questão que infelizmente dentro de casais quando, né, se separam, torna-se uma questão, vamos dizer, burocrática, que é resolver a questão de visitas, quem fica com quem, a cada tantos dias, né? Quer dizer, definir isso de uma forma pelo menos amistosa para que isso não afete a criança, né? E o restante, se ela não deseja nenhum tipo de diálogo ou conversa, resta a outra parte somente concordar e aceitar. Não tem desculpa, né? Não é porque tem esse filho que ele precisa ficar conversando. Não pode ser usado como pretexto. Jamais. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Agora são 7h47 e a gente vai passando aqui pra frente, trazendo mais um quadro para você, né? A Voz do Cidadão, onde a sua participação é muito importante. O telefone para você enviar a sua mensagem é o 996236881. Novamente aqui, né, os ouvintes preocupados, né, indignados com a situação das carretas estacionadas em vias públicas, né? E agora chegou mais uma reclamação para nós, pedindo para entrar em contato com o SMT. Nós inclusive enviamos, essa daqui é lá na região, vamos ver aqui aonde que ele mandou, ali na região da Maria Eulália, na esquina, numa esquina que tem com a Avenida 9 de Julho.
e relatando que tem bastante carretas estacionadas, né, nesses pontos ao longo da avenida, só que nós já entramos em contato com a Secretaria Municipal de Trânsito, a Superintendência, e fomos informados o seguinte, nesse caso, não é proibido estacionar na via pública. As carretas, segundo foi nos informado, elas podem sim estacionar na via pública, desde que elas estejam estacionadas de forma regular, condizente com o Código de Trânsito Brasileiro. Não há nenhuma legislação municipal que impeça, né, os proprietários dessas carretas, né, caminhões, enfim, de estacionarem nas vias públicas de Mineiros. Então essa é realmente a resposta que nós obtivemos aí do órgão público. Olha, vamos aproveitar, Daliana, hoje é terça-feira e excepcionalmente hoje nós teremos uma edição extra do programa Verde Vale Recebe. Ontem, na segunda-feira, nós recebemos dirigentes do Sintego Mineiros falando aí sobre essa problemática que hoje assola a categoria, que são as doenças que têm vindo em encontro aí aos profissionais da educação que estão em sala de aula, mas não só aos profissionais aí que estão em sala de aula, mas também a funcionários da parte burocrática, vamos assim dizer, das secretarias, ou aquele pessoal que recebe os alunos ali nas portarias e também merendeiras, enfim, toda a classe sofrendo aí, segundo o relato desses nossos entrevistados, inclusive com os problemas maiores constatados são de ordem psíquica, ordem emocional, ou seja, muitas pessoas com ansiedade, também com depressão, enfim. É um quadro doentio que está se agravando e ontem o motivo desse programa era nós evidenciarmos isso que está acontecendo, as possíveis soluções levantadas também pelos nossos entrevistados. Hoje nós teremos então esse Verde Vale extra excepcional na terça-feira, onde nós vamos receber aqui a prefeita Marlila da cidade de Portelândia, também o Valdinez Carrijo, que é o criador do evento da festa do Carreiro. Também vai estar conosco o Barrinha, que é secretário de planejamento do município. Enfim, vamos conversar com essas três pessoas a respeito da festa do Carreiro, que acontece nesse final de semana na vizinha cidade de Portelândia. Na segunda parte, a gente vai estar recebendo pessoas aqui da Unifines, né? Principalmente do curso de administração, que vão estar falando sobre a feira do empreendedorismo que acontece aqui mesmo em frente à instituição, onde toda a estrutura física já está acabando de ser montada. Então começa aí amanhã essa feira do empreendedorismo aqui e nós então vamos conversar com essas pessoas que estão por trás desse movimento aí, desse evento, melhor dizendo, falando o que vai acontecer nesses dias e eu quero convidar você para que esteja conosco a partir das 19 horas. Olha aí, mais uma participação, né? Chegando aqui, a nossa ouvinte relatando, né? A gente falava agora na parte policial sobre essas ex, né? E esses ex-companheiros que não aceitam o fim dos relacionamentos, né? E começam a perseguir a outra pessoa. E a nossa ouvinte agora dizendo o seguinte, né? Que ela também está com esse mesmo problema. Ela disse que o ex não deixa ela viver, né? Tem ciúmes porque sabe que ela tem um novo companheiro, manda mensagens ofensivas, usa palavras ameaçadoras para que ela fique com medo. E ela admite, né, que isso acaba machucando o lado emocional dela. Ela já fez um registro e, segundo ela, né, foi ali 43 anos de casamento, né? Agora separados, ele não aceita o término desse relacionamento, né? Infelizmente, é uma realidade de muitos ex-casais, né? Essa possessividade, né, que é inexplicável sob o ponto de vista legal, a pessoa achar que vai reaver um relacionamento em detrimento de ameaças feitas, né? A gente fala isso aqui todos os dias, né? Mas na cabeça da pessoa só pode ser um tipo de devaneio, alguma coisa emocional, né? Psíquica, porque não é possível a pessoa achar que um relacionamento pode dar certo ameaçando a outra parte, né? É humanamente impossível, né? Que isso aconteça. Mas as pessoas, a gente se depara aqui, não vou dizer quase todos os dias, mas com uma incidência muito grande de ocorrências que são oriundas aí da Polícia Civil, dando conta de mulheres pedindo medidas protetivas, vindas aí, claro, de um relacionamento abusivo, porque você vai lá pedir uma medida protetiva porque a coisa não estava andando bem. E aí, depois disso, a pessoa quer controlar a vida da outra pessoa, quer sufocá-la, achando que isso vai fazer com que a pessoa volte para ela. É impossível dar certo, né? Mas na cabeça doentia dessas pessoas acham que essa vai ser a solução.
aí é onde a justiça tem que entrar em ação, a polícia, no caso acionada, para que isso não aconteça e a pessoa tenha aí a sua capacidade de ir e vir resguardada, né, por parte da lei. E aí o caminho certo é justamente esse, é procurar a Polícia Civil e formalizar ali a sua denúncia, né? Isso vai te resguardar de algum problema que possa surgir futuramente. Vamos fazer aqui também um alerta, Daliana, tá chegando no dia 30 de maio aí o fim do prazo para a declaração do imposto de renda e você que ainda não fez, pode conversar aí com o seu contador e tem aí a campanha Leão Amigo Guardião, onde você pode ajudar crianças, adolescentes e idosos aqui de Mineiros, né? Dentro desse aspecto, você pode destinar 6% do valor que você iria pagar aí de imposto de renda para o governo federal, 6% desse valor pode ficar aqui no município, beneficiando então aí as crianças e adolescentes e também os idosos de Mineiros, né? É só você que tem dúvida, mas quer ter essa ação social em prol aí dessas crianças e idosos, é você falar com o seu contador, ele vai te orientar da forma correta como você deve fazer, e já que você tem que pagar o imposto, de uma forma ou de outra você vai ter que pagar o imposto, ao invés de mandar tudo lá para o governo federal, deixe esse 6% desse valor que você já ia pagar aqui para as nossas crianças e adolescentes que ajudam sobremaneira essas instituições que mantêm essas crianças e esses idosos. Mais uma participação, né? O ouvinte pedindo às autoridades policiais, né? E também o SMT para dar uma passada com maior frequência lá no Santa Maria, né? Especificamente ali na Rua da Invasão. Diz que está parecendo uma terra sem lei, os motoqueiros andam sem capacete, empinando e correndo, né? Bastante ali naquela via, pedindo que a polícia, né? Tanto a polícia quanto também o SMT passe mais vezes ali no setor Santa Maria. Um desabafo agora também do nosso ouvinte chegando, né? Ele disse o seguinte, né? Ouvi vocês falando sobre as pessoas com pouca escolaridade, né? Que fazem procedimentos pela internet, pelas redes sociais. Ele disse que ele, né, e a esposa dele tiveram valores descontados de benefícios, né? Do INSS. E o governo federal disse que vai resolver isso. Ele disse que não entende nada sobre esse assunto, mas é uma preocupação dele, né? Realmente... agora, né, teve uma investigação e detectaram várias fraudes no INSS. E agora o governo federal, né, no caso, ele disse que vai reaver esses valores que foram descontados de forma indevida. Vai ressarcir para aqueles que não autorizaram, não tem lá por escrito a sua assinatura, a sua autorização, esses débitos nas suas contas, esses valores serão ressarcidos para você. Então, o governo vai entrar em contato com você, então pessoa que porventura entre em contato com você se dizendo representante aí do governo que está agilizando essa parte, não acredite nisso não. O próprio governo vai entrar em contato com essas pessoas, as quais eles já constataram que sofreram aí esse prejuízo, né? Tem os telefones específicos, vai ser via WhatsApp, né? Então você vai receber esse contato, daí que a gente reforça justamente esse pedido, né? Para que pessoas aí, os filhos, os netos, sobrinhos, enfim, que tem mais essa proximidade aí com a internet, com as redes sociais, auxiliem esses idosos, né, no aspecto para que eles possam não cair em golpe, né? Porque tudo, infelizmente, no Brasil, tudo que já tá ruim porque já fizeram aquilo que não devia. E aí depois ainda vem gente em cima disso dando golpe. Então todo cuidado é pouco e o pessoal vai entrar em contato. Olha, e assim, a informação, né, que acabei de pegar aqui nas redes sociais aqui, né, em um site oficial, dizendo o seguinte, né, que a entidade, porque assim, né, o INSS, os bancos, eles podem fazer ali empréstimos via INSS, os bancos, qualquer tipo de banco. E aí a orientação é a seguinte, né, a entidade responsável pelo desconto indevido terá até 15 dias úteis para comprovar que tinha autorização para fazer aquele empréstimo no seu nome ou devolver o dinheiro ao INSS. Depois disso, o valor será repassado ao beneficiário na mesma conta onde ele recebe o benefício mensal. Então, pelo que deu a entender nessa matéria, será um processo automático ali entre o INSS e esse banco, né, essa entidade que autorizou aquele desconto no seu benefício. Né? Exato, então, vai ser verificado se você efetivamente assinou, se você autorizou esse débito na sua conta. Se porventura não houve essa autorização,
o que vai acontecer é justamente isso. A empresa, não é você que tem que provar nada não, a empresa, né, que fez esse consignado ou qualquer tipo de coisa semelhante, ela vai ter que provar que você autorizou, vai ter que ter a sua assinatura num papel, num documento autorizando que você autorizou esse débito aí na sua conta. Se não tiver, essa empresa vai ter que ressarcir o INSS e posteriormente o INSS vai repassar esse dinheiro aí a quem teve esses descontos indevidos aí durante todos esses anos. Com relação ali àquela situação das carretas, né, os veículos de grande porte estacionados aí nas ruas de Mineiros, o nosso ouvinte dizendo, né, infelizmente a resposta, né, da SMT é sempre a mesma. É um órgão muito importante, porém não está pensando na população e nos riscos que essas situações oferecem, né, ao trânsito. O fato de não ser proibido não anula o fato, né, de que este veículo dificulta o trânsito naquele local. E pedindo, né, mais aí consciência, né, que quem sabe o Poder Legislativo possa desenvolver ali alguma lei que regulamente melhor essa questão, né, que tem incomodado a população aqui em Mineiros, né, a questão das carretas e também dos caminhões que estacionam aí pelas ruas da cidade e dificultando o trânsito. Mais um relato aqui, né? Esse daqui uma tentativa de golpe, né? Um golpista utilizando a foto da mãe aqui do nosso ouvinte entrou em contato pedindo um Pix. Ele disse que iria fazer o Pix, pegou a chave e também colocou no aplicativo do banco e conseguiu pegar o nome e uma parte do CPF, né? Utilizado ali nessa conta. Só que ele não fez o Pix. Aí ele quer saber, né? Será que ele pode fazer um boletim de ocorrência mesmo não tendo finalizado o golpe? Pode, deve fazer, porque já fica o relato dessa forma de abordagem. Isso já entra para a estatística da polícia, já é feito um alerta para ir para a corporação, enfim. Você deve fazer, mesmo que tenha se tratado de uma tentativa, vai constar lá do seu boletim de ocorrência uma tentativa de golpe, né? E aí você vai narrar como foi o fato. E isso já fica no registro também, para que nós tenhamos, e a polícia também, claro, a noção de como esses golpes. Às vezes novos golpes surgem e a gente precisa de alguma forma, infelizmente, familiarizar com eles para alertá-los aqui no nosso programa, e a polícia também está alerta com relação a isso. Então você deve fazer essa ocorrência. Apesar que, né, na maioria das vezes são contas laranjas, mas sim, né, ajuda também no processo. Inclusive os bancos também, eles acabam, por meio dessas informações que chegam e via Polícia Civil, os bancos, eles ficam sabendo, né, que essas contas são contas que têm ali um poder, aliás, um potencial de ser uma fraude e podem bloquear futuras transações, né, para que outras pessoas não caiam. Então, exato. Sim, acho que facilita também o trabalho da polícia e deve fazer. Tem a questão do laranja, obviamente, que são pessoas, muitas das vezes, tem pessoas inocentes que são cooptadas pelo sistema e tem pessoas que já fazem de má fé para receber uma porcentagem emprestando as suas contas. Existem os dois lados da moeda. Quem vai verificar isso é a polícia. Mas, enfim, se é um laranja, se é uma pessoa que está sendo usada e não tem conhecimento, às vezes emprestou a conta, a pessoa chegou com uma falácia qualquer lá que a convenceu a emprestar a conta e a pessoa às vezes cai nessa conversa, principalmente pessoas idosas que às vezes não têm noção e acham que estão fazendo bem, mas aí quem vai separar o joio do trigo, quem está fazendo de má fé ou não está fazendo de má fé, é a própria polícia. E aquele que emprestou a sua conta achando que estava fazendo uma boa ação, está sendo enganada, vai ser alertada pela polícia. Olha, agora aqui uma informação também de utilidade pública, né? Nosso ouvinte pedindo, né, para anunciar o sumiço de um cãozinho, né? Um pincher ali de cor preta, né? Chama Xodó, atende pelo nome de Xodó e ele fugiu ali no setor Leontino, né? Quem vê-lo também, né? Ou quem sabe acolher ele aí, entre em contato, né? Porque a pessoa está desesperada procurando seu cãozinho. Pode mandar aqui pra gente que a gente envia para nosso ouvinte. Jornal Verde Vale. Agora 8h02, a gente deseja para você uma ótima terça-feira, agradecemos a sua participação aqui na Voz do Cidadão e amanhã tem mais, né? A gente volta a partir de 6h30. 8h03, ótima manhã de terça-feira para você, obrigado mais uma vez pelo carinho da sua participação e audiência conosco, principalmente a sua participação ativa no nosso quadro A Voz do Cidadão. É muito bom sempre tê-lo aqui conosco. Tenham todos uma ótima terça. Eu espero você às 19 horas em mais uma edição
do programa Verde Vale recebe. Se Deus assim nos permitir, voltamos amanhã, quarta, a partir das 6:30 da manhã. Jornal Verde Vale.